Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula. Demorou, mas voltei. Então, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver o funcionamento básico do Garbage Collector, que é o coletor de lixo do Java, e os operadores Java. Depois da aula de hoje, a gente conclui o capítulo 3 do livro e também o capítulo 4. O Garbage Collector é o último assunto do capítulo 3 e operadores Java correspondem ao capítulo 4 inteiro. Então, pré-requisito, ter assistido todas as aulas, né, anteriores, na verdade todas, não necessariamente, mas algumas delas. Os objetivos que a gente vai tocar com os assuntos abordados na aula de hoje são esses apresentados. Então vamos lá, iniciando. O Garbage Collector. Só fazendo um lembrete, né, só para a gente relembrar, a gente precisa utilizar a memória para qualquer programa que a gente for codificar na arquitetura dos computadores que a gente utiliza. Por consequência, o mau uso dessa memória, ela pode comprometer o desempenho do seu programa, né? Às vezes pode ser só uma questão de lentidão e às vezes, nos casos mais extremos, pode até fazer com que seu programa não execute aquilo que você destinou ele a fazer. Ele pode, no meio da execução, falhar, encerrar o programa e você não conseguir chegar ao seu objetivo pretendido. Então, assim, isso é para destacar que esse uso da memória é necessário e quanto melhor você o fizer, maiores são as chances de você ter um programa sendo executado completamente, né? E até mesmo tendo um programa com maior qualidade. A responsabilidade de ocupar e desocupar esses espaços da memória, ela é comumente nas linguagens de programação repassadas ao programador. Ou seja, é o programador que é responsável, se ele precisa de um espaço na memória para, sei lá, para um vetor, ele vai lá e aloca essa memória. Na hora em que ele não for mais ocupar essa memória, ele vai lá e desocupa essa memória. Não chega a ser explicitamente nesse tipo de situação, mas quem já programou em C, em algumas outras linguagens, sabe que em algumas necessidades que a gente tem de programação, você precisa explicitamente dizer o quanto de memória que você vai precisar em bytes, e depois fazer a desocupação desse espaço que você utilizou. E se você não desocupar, esse espaço vai ficar lá ocupado na memória. Passado um tempo, dependendo da quantidade de memória que você utilizar, o seu computador vai começar a ter carência de memória até ser desligado. Enfim, é uma responsabilidade que é transferida em algumas linguagens para o programador. Com isso, você tem um aumento de complexidade. Às vezes não é um aumento de complexidade relevante, dependendo da sua fluência na linguagem de programação e o seu nível de codificação, isso para você pode ser uma coisa trivial, mas de qualquer forma vai ser um serviço adicional que você vai ter de fazer, que pode, talvez não de forma significativa, mas vai aumentar o tempo de desenvolvimento do seu programa. No Java, diferentemente dessas outras linguagens de programação, a gente não tem essa responsabilidade. Porque quem é responsável especificamente por desocupar a nossa memória é o Garbage Collector. Sendo assim, a gente não tem autonomia para gerenciar a memória, assim como a gente tem em outras linguagens, né? Para quem vem, por exemplo, de linguagens como C, eu quando migrei assim, eu me senti um pouco refém, porque você tinha antes o controle praticamente absoluto, né, do que você ia alocar e desalocar, e agora você fica restrito, porque não é mais você quem faz esse trabalho. Só que aí, em contrapartida, e como o Garbage Collector ele tem um serviço de bastante excelência, não é um tipo de preocupação que você deve ter, né, na maioria dos programas que você for desenvolver em Java. E aí, com isso, você pode se focar em outros aspectos mais relacionados ao programa que você está desenvolvendo. Como a gente já viu em uma das aulas anteriores,
Os objetos que a gente instancia em Java, então assim, a gente tem autonomia de criar esses objetos na memória, né? Só que a gente não vai tirar eles de lá. E a gente viu que esses objetos que a gente cria, eles vão para uma memória que a gente chama de heap. Essa é a única memória envolvida nas atividades do Garbage Collector. Então, isso significa o quê? Que o Garbage Collector não vai lá meter o nariz na sua stack, ele vai só olhar na heap. E qual que é a meta, então, do Garbage Collector? Aqui que ele se destina. Ele vai limpar essa heap. Então, a intenção dele é manter a heap mais limpa possível. Então, se esse espaço não precisa mais ser ocupado, eu vou limpar ele e deixar ele disponível para a próxima necessidade desse programa. E aí, para executar essa tarefa, para alcançar essa meta, a premissa, ou seja, o princípio do Garbage Collector é o quê? É apagar todo objeto da heap que não é mais acessível. Então, assim, os conceitos, eles não são muito difíceis. É só assim, a gente entender o que é ser acessível, né? Que é essa pergunta que veio aí. Quando que ele fica não acessível? Não é difícil, a gente já vai ver. Então, só complementando, na hora em que o Garbage Collector executa, basicamente o que ele faz? Ele vai lá vasculhar a heap e vai exterminar, tirar da memória os objetos que não são mais acessíveis. Então aí dessa forma o ciclo de vida do objeto se completa. Como você cria o objeto, o Java vai lá, quando ele verifica, o Java não, perdão, o Garbage Collector vai lá, no momento em que ele verifica que esse objeto não é mais útil, ele vai lá e destrói esse objeto, que fica muito cômodo para a gente enquanto programador. Tá, e quando que esse Garbage Collector faz esse serviço? Porque nas linguagens em que você é responsável por gerenciar a memória, você sabe quando que você vai tirar isso da memória. Agora, sendo o Garbage Collector responsável por essa tarefa, quando que eu vou saber, né, que ele executou? Aí você começa a perder um pouco desse controle. Por quê? Porque não é você que decide quando que o Garbage Collector vai entrar em ação. Quem decide isso é a JVM. Então, no momento em que ele perceber que é necessária uma varredura na memória, ele vai invocar a execução do Garbage Collector. Só que aí você pode pensar assim, tá, você está então dizendo que o Garbage Collector é controlado exclusivamente pela JVM, mas é mentira, porque eu já aprendi antes que se você chamar o system.gc, igual está aqui no slide, que você vai chamar o Garbage Collector. Isso não é fato, né? O objetivo desse método é, sim, tentar provocar a execução do Garbage Collector, mas como eu disse, o objetivo dele é tentar provocar essa execução. Você invocar o método GC de System não te dá garantia nenhuma que a JVM vai atender essa sua solicitação e, consequentemente, vai executar o Garbage Collector. É só, tipo assim, um cutucão que você dá na JVM. Tipo, oh, não dá para você executar esse Garbage Collector aí? Se ela julgar que precisa executar realmente agora, que precisa ou que pode executar agora, ela vai executar. Mas você não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Logo, você não tem controle. Tá? O único acesso que você tem a isso é fazer um lembrete para ver se a JVM pode te atender. Certo, e como que o Garbage Collector trabalha? A gente também, o Garbage Collector, ele assim, é uma caixa preta, né? A gente sabe basicamente como ele funciona, só que não existe uma definição clara a ser seguida pelas implementações do Garbage Collector. Então, por consequência, a gente não consegue afirmar com precisão como que ela vai executar, tipo, qual que é o algoritmo interno que ela usa, qual que é a prioridade desse processo, enfim. A gente não tem informação a essas informações com base na especificação do Java, né? Tem algumas especulações de que usa um algoritmo X ou um algoritmo Y, que pode ser, mas você não tem essa garantia, uma vez que você não tem acesso, possivelmente, né, não tem acesso a como que a sua JVM que você instalou na sua máquina procede. Então, mas o que eu preciso saber, então, para o exame? Para o exame, o que você precisa saber é quando que um objeto, como o objetivo do Garbage Collector é só remover objetos, então o que você precisa saber para o exame? Quando que um objeto, que eu coloquei na memória, ele já está candidato à remoção, ou seja, quando que
o garbage collector, quando que um objeto ao garbage collector ser executado, pode ser removido de lá. Tá? Então a gente vai chamar isso de candidato à remoção. Por enquanto, até o final desse capítulo, consequentemente o final desse vídeo, a gente não vai saber ainda alguns detalhes, porque para a gente terminar de entender aquilo que a gente consegue saber a respeito do Garbage Collector, a gente precisa entender alguns aspectos relacionados a threads, que a gente só vai ver, se não me engano, no capítulo 13. Mas, por enquanto, o conceito de thread ainda vai ser necessário para a gente entender, mas o que a gente tem a saber, por enquanto, é isso daqui, que uma thread ela pode ser vista grosseiramente como uma solicitação independente de execução de um método. Trocando em miúdos. Quem já conhece thread, a explicação é redundante, mas para quem nunca utilizou, imagina que você tem um programa, você criou uma aplicação, por exemplo, desktop, e aí a sua aplicação, sei lá, controla a loja de roupas da sua mãe. Aí ela vai lá, ela tem as telas em que ela faz o cadastro de clientes, enfim, as funcionalidades específicas daquele programa que você desenvolveu. Só que aí você quer que esse seu programa, além de fazer as atividades do trabalho da sua mãe, que ele de tempo em tempo faça uma verificação do e-mail, por exemplo, e veja se chegou algum e-mail e mostre uma mensagem na tela. Então, assim, se você for observar, a gente tem uma linha, um fluxo de execução, né? Então, na hora que sua mãe, por exemplo, clicar lá em cadastro e iniciar o cadastro do cliente, existe um fluxo de execução que está sendo desenvolvido. Na hora que ela clicar no salvar, aquele procedimento inteiro que você colocou dentro do método salvar, ele vai estar sendo executado sequencialmente. Só que, em paralelo, pode estar sendo executada essa verificação de e-mail. Então, nesse cenário, a gente pode visualizar esse clique que ela deu no salvar como sendo uma thread em execução e a execução dessa verificação de e-mail como sendo outra thread em execução, que ambas estão ligadas ao mesmo programa, porém elas são independentes. Elas seguem o fluxo de execução, você não precisa nem ter dúvida, ele vai ser seguido da forma que você codificou. O que pode acontecer é que o processador vai lá e executa um pouquinho aquela thread do botão salvar, depois ele vai lá e executa um pouquinho da thread de verificar e-mail, depois volta para o salvar, depois volta para o e-mail. Então, aí nesse caso, é isso que eu quis dizer com essa solicitação independente de execução de um método. Mas assim, não leva isso a rigor, é só uma explicação grosseira para você não ficar perdido no que é uma thread. Todo programa Java vai ter no mínimo uma thread, que obviamente é o quê? A solicitação da execução da main. Então, na hora em que você digita lá Java ou aperta o play lá na sua IDE, o que você está fazendo é a sua thread vai iniciar a execução da sua main. A partir dessa main, você pode executar outras threads que a gente vai ver futuramente. Então, só para a gente ter uma noção do que é thread. E a gente precisa saber também, por agora, é que essa thread, dentre outras possibilidades, ela pode ser vista como viva ou como morta. Né? Viva, ela está lá em execução. Então, enquanto a minha thread estiver lá, por exemplo, lendo o e-mail, ela está viva. Parou de executar aquilo ali, morreu. Tá, então agora a gente volta à explicação inicial que a gente estava querendo saber como que o Garbage Collector trabalha, e a gente viu que ele trabalha retirando objetos da heap, né, que já são candidatos à remoção. E esse objeto, ele se torna um candidato à remoção quando nenhuma thread viva pode acessar esse objeto. Aqui só uma observação do livro, é que devido às particularidades dos objetos da classe string, né, que são os textos, o exame não considera objetos strings para as questões relacionadas ao garbage collector. Então, assim, existem alguns comportamentos atípicos de string que você não precisa considerar para responder essas questões. Tá. E aí agora, a gente falou bastante até agora sobre o objeto não ser acessível. Então, o que é um objeto não ser acessível? É exatamente isso que é dito, né? É quando esse objeto não consegue ser alcançado mais na memória pelo nosso programa de forma alguma. Ou seja, quando não tem nenhuma variável de referência que acessa esse objeto. Então, aqui embaixo a gente tem um exemplo em que essa situação acontece. Ó. Eu tenho a minha main dentro de uma classe qualquer. Dentro da main, eu crio um objeto de pessoa, atribuo a referência dele a P1 e invoco um método chamado método passando a referência desse objeto.
Essa referência veio aqui para a variável P, também de pessoa. Dentro da execução desse método aqui, o que vai acontecer? Eu vou criar um outro objeto pessoa, que eu estou atribuindo a referência dele a P2, alterei a característica e idade desse objeto por meio, então nota que aqui esse objeto que eu acabei de criar, ele está acessível aqui por P2. Alterei a idade dele para 5, pedi para ele falar, e aí depois pedi para o objeto referenciado por P também falar, assim, um programa inútil, só para a gente entender o que está acessível ou não. Beleza, esse método terminou de executar e veio para essa linha 4 aqui, da execução. A gente aprendeu em aula anterior que as variáveis declaradas dentro do nosso método, elas existem só enquanto o nosso método está em execução. Logo, enquanto eu estiver executando a linha 4, ou seja, enquanto eu estiver parado aqui na linha 4, o que eu sei? Eu sei que a minha variável P2 não existe mais. E eu sei que esse objeto que foi criado enquanto o método estava sendo executado, ele estava referenciado exclusivamente por P2. A hora que esse método terminou de executar, a variável P2 ela morreu, né? Ela não existe mais. Só que não necessariamente que esse objeto que foi criado lá, que ele também morreu junto. O que vai acontecer é que agora, a hora em que eu estiver na linha 4, esse objeto está lá, flutuando, possivelmente, na minha heap. Tem alguma variável na execução da linha 4 que está apontando para esse objeto? A pergunta é, se a partir da linha 4 aqui, ó, se eu viesse aqui e desse um Enter aqui e tentasse acessar esse objeto que eu criei aqui embaixo, há alguma forma, do jeito que está esse código, de eu fazer isso? Não. Então, esse objeto, você vê explicitamente que ele não está mais acessível, você perdeu a referência dele. Então, aí você consegue entender, acredito, quando que um objeto torna-se inacessível, que é quando que ele vira, consequentemente, candidato à remoção pelo Garbage Collector. Tá, aí uma pergunta. O Garbage Collector fica responsável pela limpeza da memória. E a gente não interfere em nada nesse trabalho? A gente interfere. A gente pode, de fato, interferir. Como? Tornando esses objetos inacessíveis, né? Se você quiser, você pode explicitamente, às vezes com ou sem intenção, tornar esse objeto inacessível. Como? O livro separa em 3 opções, eu separei em 2 e coloquei a outra opção dele como uma observação que eu acho que é mais pertinente. A primeira é anulando a referência que acessa o objeto que eu quero tornar inacessível. Então, nesse exemplo aqui embaixo, eu criei um objeto, passei a referência dele para P1, pedi para esse objeto falar, na segunda linha aqui. Na linha de baixo, eu atribuí o valor null para minha variável P1. A partir da execução da linha seguinte, aqui, né, vai executar esse método, vai executar o método 2, que podem ser métodos complexos e demorados. Se eu inserir essa linha, a partir da execução dessa linha aqui, o Garbage Collector já vai saber que esse objeto que foi criado aqui, ele está já candidato à remoção. E se acontecer dele ser executado aqui, ó, por exemplo, antes do método 2 ser executado, existe a possibilidade desse objeto que foi criado nessa primeira linha sair da memória e você já ganhar, né, um espaço para você poder ocupar com as suas outras necessidades. Tá? Então aqui é um caso, eu anulei, mas não quer dizer que se você anular uma variável de referência que aponta para esse objeto é suficiente. Você tem que tornar ele inacessível. Se tinha 50 variáveis de referência que apontam para um mesmo objeto, para ele se tornar inacessível, todas essas 50 vão ter que não apontar mais para esse objeto. A segunda opção, alterar a referência que acessa esse objeto. Então, aqui bem parecido, ó, a diferença é que eu tenho um objeto que eu atribuí ele a P2, pedi para P1 falar, e aqui na linha seguinte eu falei que P1 agora aponta também para esse objeto que era referenciado para P2. Às vezes eu falo aponta, é porque eu programava em C e aí é o conceito de ponteiro, mas eu ainda desde a vez que eu estudei primeiro, eu não entendi o porquê que o livro se recusa a falar a ponta. Mas, enfim, quando eu falar ponta, ignore e fala que entende que está se referenciando a esse objeto. Tá, então aqui nessa linha, o que está acontecendo? Tanto o P1 quanto o P2 estão referenciando ao mesmo objeto, né, que não é mais o objeto que foi criado aqui. Ó. Esse objeto, se você for observar a partir da execução dessa linha aqui, ele está inacessível, eu não consigo mais encontrar esse objeto. Então, aqui é uma segunda opção em que eu explicitamente interfiro na verdade, não é na execução, né? É em quais objetos que estão agora candidatos à remoção.
Aí vem algumas observações. A primeira que é a ilha de isolamento. A gente não pode levar esse conceito de que para ele ser inacessível, nenhuma variável de referência pode estar apontando para esse objeto, porque existem exceções. Uma delas é a ilha de isolamento. Nota o que a gente tem aqui. Ó. Eu criei um objeto para P1, um objeto passei para P2 e um objeto referenciei por P3. E aí essa minha classe pessoa tem uma variável lá confidente que também é do tipo pessoa. Aí eu estou dizendo que o confidente de P1 é P2, o confidente de P2 é P3 e o confidente de P3 é P1. Né? Criei um ciclo entre eles aqui. E aqui eu falei na linha de baixo que P1, P2 e P3 agora apontam para nulo. Se você for observar, essas três variáveis de referência aqui agora estão com o valor nulo. Só que esses objetos que foram criados, eles têm variáveis de referência que apontam para eles. Quem? Dentro de P1, por exemplo, eu tenho uma variável chamada confidente que está apontando para P2. E isso continua, mesmo depois da execução dessa linha. A mesma coisa vale aqui, a mesma coisa vale aqui. Porém, a gente tem certeza aqui nessa linha que esses objetos eles estão inacessíveis. E o Java também consegue identificar isso. Então, aqui a gente também tem um caso de três objetos que estão candidatos à remoção, mesmo havendo variáveis de referência que apontam para eles. Observação 2. Tem momentos em que essa interferência, eu chamei aí, ela é irrelevante. Aqui tem um exemplo disso. Ó. Criei um objeto de pessoa, pedi para ele falar, só para ter um corpo no nosso método. Chamei método 1. Aí o método 1 cria um objeto, atribui a referência dele a P, pede para falar, e aqui diz que P recebe nulo. Ok, a gente usou a opção 1 aqui. Estou dizendo, ó, vamos limpar essa variável aqui para esse objeto se tornar candidato à remoção. Só que o que a gente aprendeu anteriormente? Que depois que o método é finalizado, todas as variáveis que ele criou, elas são apagadas também da stack. Consequentemente, eu colocando essa linha aqui ou não, a hora em que o método terminar, esse objeto já vai estar candidato à remoção. Mas não confunde, o objeto está candidato à remoção não quer dizer que ele já vai ser exterminado da memória naquele momento. É o garbage collector que vai definir quando ele vai tirar esse objeto de lá. Então, essa linha aqui, ó, ela está redundante. A mesma coisa vale aqui para essa linha, no P1. Observação 3. Se a referência do objeto criado no método é retornada, ele continua acessível. Então, aqui o que eu fiz foi, eu criei, é o mesmo exemplo, só que agora eu estou retornando a referência desse objeto aqui para quem chamou esse método. A hora que esse método terminar de executar, de fato, a variável P ela vai parar de existir. Só que o que aconteceu? Eu atribuí essa referência aqui, ó, o retorno a P1. Então, existe ainda uma variável de referência apontando para esse objeto, consequentemente, esse objeto ainda é acessível, tanto que eu peço na linha de baixo para ele falar. Então, não assimila que todo objeto criado dentro do método vai se tornar inacessível depois que esse método terminar de executar, porque isso, em alguns casos, não é verdade. Tá, e aí a gente volta lá no começo. Como que a gente faz para forçar a execução do garbage collector? Então, como já foi dito, desiste. Você não tem essa autonomia. E a partir do Java 6, até a chamada ao garbage collector é desencorajada pela própria documentação, né? O que se recomenda é que você deixe isso por atribuição da JVM. Não precisa ir lá se meter, porque eles garantem que o garbage collector vai ser executado no momento em que eles consideram que é o mais apropriado e eles têm propriedade a respeito disso. Mas aí fica a seu critério, né? É só uma recomendação. Dando sequência à pergunta. Os objetos, antes de serem destruídos, têm direito a um último suspiro, né? A última prece. Então, o que ele quer dizer aqui? Em algumas linguagens existe o conceito de destrutor, que é o oposto do construtor, né? Um, abre aspas, método, fecha aspas, que é executado automaticamente quando o objeto é destruído. Os objetos que forem removidos pelo garbage collector, sim, eles têm um direito a uma última prece. Essa última prece eu estou considerando eu quero que meu objeto, quando ele for destruído, quando ele for ser retirado da memória, eu quero que algum procedimento seja executado. Eu quero, sei lá, que apague um arquivo que eu criei, alguma rotina geralmente de limpeza.
Os objetos retirados pelo Garbage Collector, eles vão ter essa oportunidade. Como? Por meio da invocação do método finalize. O método finalize, ele é um método implementado na classe Object, que ele pode ser sobrescrito normalmente. É um método normal que é invocado automaticamente. Só que assim, o que você não pode confundir, na verdade acreditar, é que esse método sempre vai ser executado. Quando que esse método vai ser executado? Quando o objeto for retirado da memória pelo Garbage Collector. E às vezes isso não acontece. Por quê? Porque às vezes a JVM não dá chance para o Garbage Collector ser executado. Às vezes ela é encerrada antes da hora, né? E aí ela faz o processo de limpeza e aí isso daí não vai acontecer. Essa invocação desse método não vai ocorrer. Tá? Então, o que se recomenda é que você não coloque nenhum procedimento que necessite ser executado dentro do método finalize. De fato, não é nem recomendada a utilização desse método. Então, aqui só para a gente ver um caso, só para talvez ficar mais claro se ainda estiver obscuro. Então, eu vou criar aqui um método, ele sugere, ó, crie um método que cria 1000 objetos e os identifica com um código. Tá, então eu vou criar aqui uma variável de instância chamada código. Aí lá na minha main, não tem nada de main não. Criar um método que cria 1000 objetos. Identifica com seu respectivo código. Tá, então eu vou criar um construtor. Assim, tá horrível o código, tá? Só pra gente entender. Então, código igual a C, beleza. E aí vou criar esse objeto. Uma homenagem aqui ao Wallace, não sei o que que é. Exemplo 1. Teste.java. Tá. Então, beleza. Criei aqui os 1000 objetos. Depois que eu terminar de digitar o código inteiro, eu vou recapitular. Aí insira uma mensagem de adeus para cada objeto com seu código. Tá? Então, aqui o que está acontecendo por enquanto? Eu tenho a minha classe teste, que tem um construtor que vai receber qual que é o código desse objeto que eu estou criando. Só um identificador para a gente saber distinguir um objeto do outro. Aí o que, que esse método faz? Cria 1000 objetos quaisquer e passa um identificador de 0 a 1000. Beleza. Aí o que, que ele pede ainda para fazer? Criar, eu quero que sempre que um objeto dessa classe for destruído, eu quero que apareça uma mensagenzinha lá de adeus para eu saber que esse objeto morreu. Então, como que eu faria isso? Seguindo o que a gente aprendeu, eu vou sobrescrever o método finalize. E aqui eu vou colocar uma mensagem qualquer, systemout, println, bom estar com vocês. E aí vou colocar o código dele aqui só para a gente saber quem foi que morreu. Beleza, isso aqui é o que ele está pedindo em seguida. Invoca esse método 5 vezes na main, tente invocar GC e invoque novamente mais 5 vezes. Então, o que ele quer aqui que eu faço é chame por método 5 vezes, faço um pedido para executar o garbage collector e executo de volta. Beleza, então o que está acontecendo? Eu vou criando um monte de objetos aqui. Né? Esses objetos não vão ficar com código único, porque esse método vai ser executado várias vezes. Então, a hora que ele executar essa linha, se você for observar, caso o garbage collector não tenha sido executado ainda, haverá 5.000 objetos na memória, né? Candidatos, inclusive, à remoção. Então, se a gente fosse dizer que obrigatoriamente o método finalize ele é executado para todos os objetos, a gente teria que ter a impressão de 5.000 mensagens, né, de adeus na tela. Se você for observar, então, na hora que eu executo, o que, que você vai ver? Você vai ver que apenas alguns deles foram removidos da memória pelo garbage collector.
né? O resto, certamente, a JVM retirou por conta, né? Mas aí é um procedimento dela que não é previsto dentro da rotina do Garbage Collector. Tá? Então, só para entender isso, que o método ele faz o que ele é predestinado a fazer, só que você não tem garantias. Algumas observações. O finalize ele pode ser executado zero, que a gente viu, né? Ou uma vez. Nota que alguns objetos chamaram ele, outros não. Só que é no máximo uma vez. Dentro desse código finalize, você pode inclusive tornar um objeto que era candidato à remoção, porque se ele foi executado finalize é porque ele foi o garbage collector está prestes a tirar ele da memória, né? Dentro desse seu método, como você é livre para fazer o que você quiser, você pode, inclusive, mudar essa situação dele e tornar ele um candidato inelegível agora, né? Ele não é mais um candidato à remoção. Você pode pegar a referência dele e apontar para algum outro objeto que não esteja candidato à remoção, consequentemente, tornar ele também um objeto mais não candidato à remoção. Nesse caso, especificamente, na hora em que esse objeto voltar a ser um objeto candidato à remoção e ele vir a ser de fato retirado da memória pelo garbage collector, o método finalize não vai ser executado de novo. Então ele é executado uma única vez, zero ou uma vez.